primeiramente a Deus por permitir que nós estejamos aqui unidos e reunidos, né, no seu nome, no nome de Jesus, da espiritualidade amiga. Vamos pedir para que essa espiritualidade amiga possa nos acompanhar na nossa tarefa e principalmente intuir o nosso querido Noab. Nós sabemos o quanto ele gosta de estudar, o quanto ele é estudioso, se prepara para fazer os seus trabalhos, mas nós precisamos também contar Sem dúvida. com, né, essa inspiração Com e certeza. essa energia positiva, né, vinda da espiritualidade e de todos nós também, que somos os telespectadores. Então, vamos ajudar também nesse sentido. Então, Noab, nós queremos aqui expressar a nossa gratidão por você ter Obrigado. aceitado o nosso convite, tá certo? Vai falar de uma lição do capítulo 18, né, a porta estreita, do capítulo muitos os chamados e poucos os escolhidos. Então, com toda certeza, nós vamos aprender muita coisa aqui durante essa 1 hora de palestra, 55 minutos, e possamos estar atentos e aproveitar o trabalho dentro do máximo possível. Então, para iniciar o nosso trabalho, nós vamos pedir para que o nosso querido Genilson faça a nossa prece de início. Vamos lá, vamos orar. Deus, nosso Pai de infinita bondade e amor, Jesus, nosso amado Mestre, Espíritos protetores, te agradecemos por nos permitir, nos possibilitar de estarmos aqui reunidos em nome de Jesus, para que possamos aprender os teus ensinamentos. Por isso, Mestre querido, te rogamos que nos proteja, nos abençoe e nos ilumine e nos dê discernimento para que possamos assimilar o que o nosso irmão hoje vai trazer para nós das suas lições de luz. Que assim seja e que Deus nos abençoe. Que assim seja. Lembrando a todos que a nossa palestra está sendo gravada e lembrar também de desativar o microfone, tá certo? Para não haver nenhuma interferência. E quem quiser participar, com toda certeza, Noab vai ficar feliz em poder tirar uma dúvida, responder uma pergunta, tá bom? Mas, a Tudo não bem. ser isso, vamos manter os microfones desativados. Noab, a palavra é toda sua. Até bom. 8:55, viu? Ok. Bem, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, agradecido esse convite, e vamos falar um pouco, numa época bem adequada ao tema muitos os chamados e poucos os escolhidos. E a sublição do Evangelho é a porta estreita. Se nós fôssemos, assim, analisar esse texto, nós escolheríamos, assim, 2 cenários, certo? O cenário da época de Jesus, em que nós poderíamos enquadrar 3 grupos de pessoas dentro da sociedade judaica. Aquele público de Jesus, que eram as pessoas comuns, o judeu comum, os fariseus, os publicanos, os saduceus, e a classe dominante, que era a classe romana, a cidadania mais rica. Então, seriam esses 3 personagens a quem Jesus lançou a sua filosofia. Nós falamos de filosofia porque Jesus, nos dias atuais, nós pensamos, ele deve ser visto não como aquele salvador crucificado. O espírita, o cristão de hoje, precisa, mais ainda aquele que não é espírita, ter um entendimento, né? Agregar um novo conhecimento que o Espírito de verdade trouxe, que é o Espiritismo, e que nós espíritas devemos nos considerar agraciados e muito responsabilizados por termos uma doutrina tão avançada, um ensinamento tão profundo, e que nos dá exatamente, talvez a palavra não seja agraciado, mas sim responsabilizados, e agradecemos a Deus pela conquista, pela escolha de sermos espíritas, pela escolha de podermos ser espíritas. Talvez seja a
O verbo é poder. Muitos o querem, mas não alcançam. Então vejamos o seguinte. Primeiro, o sentido da palavra, da parábola, a porta estreita. Em outras situações, no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 9, ele diz: Eu sou a porta das ovelhas. Quem entrar por mim será salvo. Poderá entrar e sair, e nela encontrar pastagem, ou seja, o estilo de vida, o ensinamento que ele nos trouxe. Outra questão, que nós devemos ter um entendimento de que esta porta estreita, na era dos que Jesus estava aqui na Terra, ela era recebida pelo judeu que a aceitava, pelo povo de modo geral, como uma salvação do jugo romano, né, aquele povo escravo, esperava em Jesus o Messias, e também o bem-estar social, a cura, e mais ainda o que o judeu esperava, a soberania do mundo, que eles achavam que era um povo escolhido, que Jesus seria aquele Messias, né, em forma de um guerreiro, um líder do mundo, que os daria uma supremacia sobre os demais povos. Esse era o desejo. Mas se nós perguntarmos assim, qual o significado da porta estreita de fato? E como nós, no início desse século XXI, estamos vivendo a estagnação de não adentrarmos decididamente na porta estreita. Eu diria que muitos de nós está com a chave na mão, né, batendo na porta, mas ainda não se decidiu, de fato, entrar. Estamos caminhando algumas vezes a passo de tartaruga, outros um pouco mais adiante, mas lembremos, por exemplo, muitos médicos, muitos trabalhadores, inclusive religiosos da Igreja Católica, que são decididamente, dormem 4 horas por dia, como um Chico, um Divaldo, a irmã Dulce e tantos outros, que realmente abriram aquela porta estreita e adentraram. Um dos exemplos mais importantes e mais conhecidos que nós poderemos saber seria, que nós devemos saber, é o caso de Saulo de Tarso. Saulo de Tarso estava na porta larga, estava no caminho largo da perdição, apegado aos valores da terra, o seu cargo, o seu poderio, o seu conhecimento. Mas, na hora que Jesus lhe apareceu, abrindo um parênteses, tem muita gente que diz: ah, mas Saulo, foi preciso Jesus. Eu pergunto, nós hoje precisamos de o quê? De um espírito se materializar? Não vamos nem dizer Jesus, mas o nosso guia espiritual, ou um anjo, um espírito superior se materializar para nos sensibilizar à vida espiritual, a uma mudança tal como Saulo de Tarso? Claro que não precisamos. Nós já temos 2000 anos de ensino espiritualista cristão. E talvez, como espírita, no máximo, né, com a doutrina nova, algum de nós tenha 2 reencarnações, ou esticando muito, 3 reencarnações como espírita. Mas 1 ano de espiritismo já é suficiente para nos fazer entender se de fato queremos entrar pela porta estreita. Então vejamos o seguinte: quando Jesus veio à Terra, a sua missão precípua foi revelar o reino dos céus. O que é revelar o reino dos céus? Revelar Deus. E para nós hoje, o que é revelar Deus? É revelar a lei de Deus, a lei natural. Está lá no Livro dos Espíritos. O que é a lei natural? A lei de Deus é a lei natural. A lei natural é a lei divina, feita para a felicidade do homem. E o homem só é feliz quando dela se afasta. Então, aqueles judeus que estavam na época do Cristo não tinham a noção que nós temos hoje do significado da sua mensagem. Então, eles teriam até
uma menor responsabilidade de estacionar a porta estreita do que nós. Nós temos o conhecimento avançadíssimo sobre isso. Mas vamos chegar lá. Então, para nós, nos dias atuais, essa porta estreita deve ser entendida como um reduto nosso, algo interior, um mergulho dentro de nós próprios. Ou seja, se nós tivermos uma chave para abrir essa porta, aí a gente vai abrir o nosso próprio entendimento, a nossa própria mente para uma autoanálise. Vejamos na pergunta 919 do Livro dos Espíritos, quando Kardec formula: qual o meio prático e eficaz que tem um homem para vencer suas más inclinações e atingir o progresso espiritual desejado? Então o Espírito Verdade responde: um filósofo da antiguidade dizia: homem, conhece-te a ti mesmo. Portanto, a gente não é nem conceitua, a gente define. Se alguns quiserem, pode tomar como conceito. A gente define como: entrar a porta estreita é mergulhar no conhecimento e mais ainda no autoconhecimento. Porque se de uma forma Jesus diz: eu sou a porta das ovelhas, do outro lado ele também diz: cada um segundo suas obras. Não é? Em outra situação ele também diz: e eis no Apocalipse, é mais interessante porque parece que veio na época adequada, né? E eis que estou e bato a porta. É uma palavra de Jesus lá do Apocalipse. Deixa eu ver se eu acho aqui o versículo, mas não está aqui. E eis que bato a porta, ou seja, Jesus bate a porta, ou seja, Jesus quer nos despertar. Quem tem ouvidos de ouvir são suas palavras, que escute. Mas quantas pessoas estão ouvindo, mas não estão escutando? Ainda estão naquela situação de Jesus o Salvador. Nós vamos adentrar um pouco mais a essa questão. Então, nós verificamos a porta estreita na época dos judeus, o seu significado, que é a mensagem que Jesus nos trouxe, e a chave será a nossa vontade, a nossa determinação. E sermos assertivos em buscar, não no exterior, e sim dentro de nós, o autoconhecimento. Esta é a grande chave que nós estamos vivenciando, que estamos buscando. Muita gente está, inclusive, meus amigos, irmãos e amigos, estão buscando, é o que nós temos percebido. Tem muita gente que está com a chave na mão, procurando a porta, mas ainda não está encontrando. Sabeis por quê? Por conta do longo tempo que passamos indiferentes à religiosidade. Eu estava lendo um artigo recente de que, nos dias atuais, muita gente busca a religião apenas para o seu bem-estar. Eu tenho no meio da minha família, no meu círculo de amizade, jovem, né? Tem uma juventude aí agora que está escolhendo a sua religião de maneira mais adequada ao seu perfil. E ele chama isso de liberdade de escolha. Tem umas religiões, outro dia um jovem chegou perto de mim: eu vou para a igreja. Qual é a igreja? Bola de Neve, o nome da igreja. Igreja Bola de Neve. É um grupo de jovens que fundou uma nova igreja, cujo altar é feito de prancha de surf. Tem outra igreja voltada para a questão da psicologia, mas eu fico observando que quando tem uma festinha, ele larga e não vai. Quando é conveniente, vai. Então, o autor deste artigo, ele diz que no mundo atual, nessa onda de filosofia nihilista, nessa onda de relativismo, na verdade relativa, muitos estão perdidos
alguns até com um desejo sincero de buscar esse Deus, tal como o filho pródigo. Na parábola do filho pródigo, a gente observa que ele se afastou de Deus, passou por privações, que foi sua porta estreita. Veja que interessante. A porta estreita do filho pródigo, quando ele pede a sua parte na herança, a riqueza, se afasta do pai que representa Deus, é preciso ele achar sua chave lá, né, após passar um certo tempo da sua vida dentro da porta larga. Entrou pela porta larga, estava ali. Então, depois que ele passa pelas privações, em que ele dá um mergulho de si mesmo, é importante, minha gente, a gente observar a profundeza dessa parábola do filho pródigo. É o nosso momento atual. Não é? A falta de pão e a falta de dinheiro que Deus mandou para a sociedade atual, para que nós encontrássemos a chave e voltássemos para a porta estreita, quem é que sabe? É claro que todos vão saber responder. No momento, qual foi a provocação para a gente buscar essa chave da porta estreita? A pandemia. Eu vou contar para vocês um fato, como a gente fica estacionado. Eu vou dizer para nós, espíritas, nós ficamos vagarosos para entrar na porta estreita. Portanto, ainda estamos com o pé no pátio da porta larga. Ali tem aquele bar, o Paraibanos Bar, aqui perto da cidade universitária. E eu ia passando pela estrada, eu ia dentro de um Uber, e olhei aquele bar que outrora, antes da pandemia, era extremamente movimentado. Muito movimentado. Aquela badalação, aquela gente jovem. E muitas vezes eu passava por ali e via aquilo. Nunca fui naquele bar. Gostaria até de ter conhecido. Mas, pós-pandemia, uma noite eu passei ali dentro do Uber, como eu falei, e olhei aquela, aquela desertificação. Se muito tinha, era um quinto do pessoal que frequentava antes da pandemia. Então, quando eu passei, eu pensei comigo mesmo, cá com meus botões, eu disse, meu Deus do céu, a economia encolheu. Foi o meu pensamento, a economia encolheu, as pessoas estavam se divertindo menos, o dono daquele bar deve ter passado noites sem dormir, garçons foram demitidos, né? Cozinheiros foram demitidos. E nessa conjectura dentro do Uber, uma voz chegou ao meu ouvido, um espírito, e nos alertou. Porque disse assim, não abre, abre o juízo, não abre. E disse assim, a pandemia veio para isto. A pandemia veio para isto. Não é? Se nós estamos encantados com um mundo de consumismo, estamos estacionados num pátio da porta larga, a pandemia veio, acorda para Jesus. Então, isso foi um significado muito, foi um espírito que nos disse. Aqui no meu ouvido, olha, Noab com 40 anos de espiritismo. Eu estava assim, mas não é esse. O carnaval não vai ser o mesmo, o nosso Natal não vai ser o mesmo. Aí nos veio à mente, porque o Natal, eu acho lindo o Natal, já estou montando minha árvore Natal bem grande, viu? Adoro colorido, luz pisca-pisca, adoro. Queijo do reino. Fico triste quando chega no dia seguinte, e na nossa casa a gente tem um compromisso de não jogar comida fora, não deixar. Então veja, tudo é exagerado. Jesus não nasceu numa simples manjedoura, mas nós criamos convenções humanas. E não cabe mais. O tempo para as convenções humanas esgotou. O tempo esgotou. Agora vamos a uma abordagem mais, digamos assim, mais sistematizada, mais atual dessa questão de como a sociedade de hoje precisa se comportar, como agir para voltar-se para a porta estreita. Vejamos bem.
No momento atual, nós lemos um artigo que era o homem pós-moderno, ou seja, sabe que a era pós-moderna, segundo alguns filósofos estudiosos, ela se iniciou após a explosão das duas bombas nucleares no Japão, Hiroshima e Nagasaki. Tem uns que mudam, diz que foi no movimento arquitetônico, mas não importa. Vamos tomar como referência que a era pós-moderna nasceu após a Segunda Guerra Mundial. E o que significa isso? Quando Jesus veio, a grande aspiração do judeu era libertar-se do jugo romano. Preste como a sabedoria de Deus e a sua misericórdia é importante para nós. Jesus nos disse que não nos deixaria órfãos, mandaria o Consolador, o Espírito de verdade, que nos ensinaria tudo o que ele nos disse, né? Recordaria, consertaria os erros que a igreja criou, né? Todo o período da Idade Média, que nós sabemos, e nos acrescentaria novos conhecimentos. Então, o que é que ocorre? Quando o Espírito Consolador chegou, Kardec estava em plena era de Napoleão, em plena idade da razão, onde a igreja tinha praticamente perdido sua influência. Só que quando a influência da religião cessou, esgotou, o homem quis fazer o quê? Augusto Comte foi o principal divulgador, né, do seu positivismo. A ciência bastará para trazer a felicidade do homem. É verdade isso, minha gente? Hein, Zezé? Não é. Porque com tanta tecnologia hoje, nós nunca vimos, em outras épocas anteriores, tanta depressão, tanta síndrome de pânico, tanta, digamos, solidão, tanta falta de entendimento. Eu vou abrir um parêntese, eu gosto muito de falar explicando do fato do dia a dia. A minha esposa, ela é psicóloga, ela atende muita gente, e de vez em quando uns fatos pitorescos ela traz, claro, respeitando a ética, ela não cita nome de ninguém, mas ela conta alguns fatos bem pitorescos. Recentemente, ela atendeu uma pessoa, atendeu um casal. A mulher estava, casal jovem, né? Quando eu digo jovem, até seus 40 anos. A moça estava assim, com síndrome de pânico. Estava no início. Né? Esses males modernos se misturam. Às vezes começa com pânico, com ansiedade, vem um desencadeia o outro, às vezes vem tudo junto. É uma complexidade de doenças da alma. Então ela disse, olha, a minha cliente, ela está com síndrome de pânico porque estava sob suspeita de Covid e o marido fez tanta quarentena dentro de casa que ela se sentiu rejeitada. Tomou tanta precaução e isolou a mulher lá para um quarto, uma confusão. E esse casal tem 2 filhos. Gente, eu estou rindo assim, mas é algo que dói. E nós temos enfrentado muitos casos desses. Mas, como a pandemia veio acordar a alma, buscar um mergulho profundo da alma para dizer, olha, tem que se reobservar, tem que se reconstruir. Pois a mulher ficou adoentada. Daqui a pouco ela fez um teste e não acusou o Covid. Por ironia do destino, entre aspas, adivinha quem ficou com Covid? O marido. Aí a primeira providência pegou os 2 filhos e levou para a casa do irmão. Quando os meninos chegam na casa do tio, o tio isola os meninos, os sobrinhos, um com 13 e outro com 15 anos. Então, vejam que um simples vírus, que freio de arrumação nos trouxe para larga a porta larga, vê que pleonasmo, deixa a porta larga, voltem-se para mim. Eu sou a porta das ovelhas.
Eu sou o caminho, a verdade e a vida para Deus, disse Jesus. Mas a grande maioria de nós esquece, ele disse: guardai os meus mandamentos. Guardar significa seguir. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Muita gente diz assim: não, Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mas ele disse a parte: para conhecer a verdade, porque primeiro você vê, que verdade? Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida para Jesus. Se a sociedade, de um modo geral, se afastou demais de Deus, o regresso não vai ser fácil. O regresso do filho pródigo foi doloroso, passou fome, comeu com os porcos, mas ele despertou para Jesus, coisa que a sociedade hoje não está fazendo. Quando eu digo a sociedade, é a coletividade, mas representa cada um de nós, somos uma parte disso, somos um membro dessa grande família. Então nós devemos, é claro, observar como estamos e ver que tem exceções, né? Tem pessoas que estão realmente mergulhadas. Eu vou contar para vocês uma coisa. Eu tive um sonho com determinada instituição espírita. E o sonho foi muito revelador. A conclusão que nós chegamos é que algumas instituições espíritas precisam reavaliar a quarentena que estão fazendo. Porque, seguindo as leis do Ministério, as orientações da Federação, é possível realizar algum trabalho, porque tem muita gente se suicidando. Semana atrasada, uma amiga minha vinha com um filho de 8 anos, agarrado na mão, ali perto do Barão Lucena. O menino largou da mão e pulou na frente de um carro. Por pouco o carro não passou por cima, conseguiu frear. E ele ficou com a mão em cima do capô do carro. A mãe quase que desmaia, conseguiu se controlar, o pessoal socorre. Quando ele chegou da mãe, disse: mãe, com 8 anos, eu não quero mais viver. E nós fizemos um grupo, estamos assistindo a esta família. Então são coisas que é preciso nós estarmos atentos. Vigiai e orai. Porque não será fácil, não tem sido fácil, nós entrarmos para a ala da porta estreita. Mas vamos ver. Se a humanidade, nos momentos atuais, se afastou um tanto de Deus, este é o maior problema. Não, porque eu estou aperreado, estou com ansiedade, estou com... Não. As consequências desse afastamento é a dor. E qual é o papel da dor? Conduzir o homem para Deus. Estou mentindo? Outro exemplo. Nas nossas visitas à Miroeira, tinha um leproso, seu Cristóvão. Ele já desencarnou. Nós tivemos 2 encontros com ele no plano espiritual. E, certa ocasião, eu fui à casa dele, nós fomos um grupo, 3 pessoas foram lá, e ele estava com o dedo ferido. Uma falange toda ferida. E observamos, ele estava se tratando. Na outra semana estava pior quando nós fomos. Outro dia depois nós fomos lá levar um remédio para ele e o dedo estava 3 a 4 vezes pior. Veja que eu estou falando da necessidade da dor. E o homem, infelizmente, só está se acordando para Jesus através da dor. Sendo que hoje a predominância é dor moral, né? Porque a gente tem anestesia, tem bons médicos, tem bons hospitais. Então, seu Cristóvão, o que é que o senhor está com o dedo pior do que da vez passada? Ele: não, eu estava passando roupa a ferro, me esqueci e deixei o dedo em cima do ferro de engomar. Só tirei quando senti o cheiro de carne queimada. A lepra torna aquela região insensível à dor. Então, sem dor, o nosso instinto de conservação não mudaria. A dor que está acordando as pessoas, ela é predominantemente moral nos dias atuais. Mas vamos ver aqui o que é que a porta larga tem trazido para o homem moderno nos dias de hoje. Aquele que se estaciona na porta larga. Eu vou ler um artigo muito interessante
de uma psicóloga. Cadê minha amiga? Que eu sou fã dessa psicóloga. Eu peguei na internet e isso há uns 3 anos atrás. Audrey Barbosa. Deixa eu me procurar aqui, que eu estou meio enrolado aqui. Mas vamos chegar lá. Está aqui. Audrey Barbosa. Ela diz o seguinte, que o homem moderno, ele é uma pessoa que tem que mostrar que está feliz, que não tem tempo para analisar as coisas, é descompromissado com as questões sociais, muito individualista. Agora, pasmem, tudo isso o apóstolo Paulo profetizou. Quem quiser ver, veja. Segunda carta de Paulo a Timóteo. São 9 itens proféticos em relação à nossa sociedade atual. 3 itens que eu me lembro decorado é que ele diz que os filhos perderão o respeito aos pais, os jovens não respeitarão os idosos, e que, devido à iniquidade, o amor de muitos esfriará. Eu pergunto, será fácil abandonar um comportamento desta forma, sem um mergulho profundo no ensino de Jesus? Quando muitas religiões aparecem aí com fórmulas milagrosas de felicidade. E não é. O reino do céu está dentro de vós. Outro mais significativo, que talvez a gente não se aperceba, é vigiai e orai. Vigiai o quê? Nossos pensamentos, nossa conduta, nossa forma de vivermos dentro de casa, nossa forma de vivermos no nosso trabalho, nossa conduta perante a sociedade, nossa ética. Então, como haveremos de ser felizes se não observarmos todos esses valores? Quando a gente vê pessoas com vergonha, não é, de cumprir esses valores à risca. Algum tempo atrás eu estava em uma festa, minha esposa também ensina, e ela foi homenageada pelos alunos, a turma que estava concluindo, e nós fomos para a festa. Uma festa linda, muita gente jovem. E lá durante a festa eu descobri uma jovem que é filha de um colega de trabalho. Nós trabalhamos junto na CELP. E uma jovem linda, né, nos tratou muito bem, cuidava da nossa mesa, muito gentil. E teve uma hora que essas músicas de brega, que coloca a mulher lá no chão e elas mesmo dançam essas músicas, estava no auge. Hoje até que parou mais. Então eu fiquei assim, me disse, meu Deus do céu. Ela chegou em nossa mesa e disse, olha, professora, tá faltando alguma coisa? Disse. E a turma dançando, né? Aquela música de, como é? Atoladinha, de praia, aquela música com as letras horrorosas. E ela disse, eu tomei umas doses para poder dançar. Vocês entenderam? A porta larga, ou seja, a índole daquela jovem não lhe permitia absolutamente de dançar, de se lançar no meio dos outros. Ela já tinha um certo discernimento que aquilo incomodava. Mas ela disse, eu tomei umas 2 doses para ter coragem de dançar. Vejam como é difícil a determinação, sobretudo para essa turma jovem, de dizer assim, ó, a filha pródiga ou filho pródigo, vou voltar para meu pai. Por quê? A porta estreita é um mergulho interior. O filho pródigo fez isso. Quando ele caiu na real, passando fome, passou por privações, uma dor física e uma dor moral, ele diz, vou voltar para a casa de meu pai. Porém, já não sou digno de ser chamado de filho. Uma grande virtude, a humildade. Ele reconheceu, olha, eu pedi minha herança, fui embora. Vou regressar para meu pai, mas reconheço
que não mereço ser chamado de filho. E voltou para casa. Então, a volta para a porta estreita, para abrir a porta estreita, ela reclama um grande sacrifício, que nem todos estão dispostos a fazer. Agora vejamos o seguinte, vou tomar um pouquinho d'água, vejamos o seguinte. Vamos mergulhar numa parte mais objetiva do que é que está se passando conosco nos dias atuais. Eu contei aquele caso da família, do casal, né, que o marido se afastou um tanto da mulher, ela caiu em depressão por conta de se sentir rejeitada. O filho foi para a casa do tio, quando chegou na casa do tio, o tio botou em quarentena para não se contaminar nem os deles. Então vejam a complexidade. O que é isso? Desafeto, falta de discernimento, falta de um rumo na vida, falta de Jesus. O resumo é este. O modelo da sociedade do mundo ocidental, que ela buscou para a sua felicidade, que é o consumir, que é o ter, em detrimento do ser, de buscar-se, esgotou. Veja quando nós estávamos passando em frente ali o Paraibanos Bar, o meu mesmo modelo, meu Deus do céu. Não foi nem porque eu vivo em festa, mas foi atividade econômica. Né? Eu trabalho, sou engenheiro, eu vejo que a economia, o mundo, a mola do mundo ainda é o dinheiro. Mas é exatamente por conta disso, a má aplicação, que o homem tem se perdido. Eu me lembrei daqueles funcionários demitidos, né? A gente vê passeata de ônibus, gente demitida, mas é uma arrumação dolorosa. E os espíritos nos dizem nas reuniões, o modelo terminou. O apóstolo, em Mateus, está escrito uma frase muito bonita, no seu capítulo, mas ele diz assim, não há mais tempo de ter tempo. Entra na internet e veja isso na Bíblia, não há mais, Mateus, não há mais tempo de ter tempo. As coisas estão apressadas, ou seja, nesse próprio versículo do Evangelho, diz assim, ó, essa passagem do Evangelho que nós estamos estudando hoje. Eu vou ler aqui somente para a gente ver o significado da última parte deste versículo do Novo Testamento. Essa expressão de Jesus nasceu quando ele vinha caminhando nos últimos dias da sua existência na Terra. Pelo menos uma semana, no máximo uma semana e meia antes da sua crucificação aconteceu esse fato. Alguém lhe indagou, Senhor, haverão de ser poucos os salvos? Nasceu de uma pergunta. E Jesus lhe exortou, esforçai-vos por adentrar a porta estreita, pois eu vos asseguro que muitas pessoas procurarão entrar e não conseguirão. Isso não bate também com a gente quando pensa que já está salvo, né? Lá em outra ocasião, quando Jesus diz aos fariseus, né? Não são aqueles que dizem Senhor, Senhor, que herdarão o reino dos céus, e sim aqueles que cumprem a vontade do meu Pai. Então, todos esses ensinos convergem. E ele continua mais ainda. Quando o proprietário da casa tiver levantado e fechado a porta, são os tempos atuais. São os tempos atuais. Muitos espíritos não estão tendo mais condições de reencarnar na Terra. Não estão. E vós do lado de fora começar a desabater, exclamando, Senhor, abre-nos a porta. O que é isso? Nós precisamos de um tempo para superar a nossa crise de descrédito, tomarmos realmente um rumo de autorrenovação e adentrarmos essa porta. O Senhor, ele nos responderá, não vos conheço, nem sei de onde sois. Observe que essas palavras de Jesus é para um povo de 2000 anos atrás. E parecem muito duras, viu, gente? Não sei se vocês concordam, mas é muito duro quando assim, o proprietário da terra, da casa, ou seja, o reino dos céus,
tiver levantado e fechado a porta. Ele estava lá esperando que a gente entrasse. Não entrou. De última hora, quando vê aquele sofrimento, mas não vê uma reforma interior. A túnica nupcial para nós hoje, o perispírito, não estava brilhante. Então a gente está fazendo feito o André Luiz, foi bater 8 anos onde ele merecia. E foi lá encontrar choro e ranger de dente. 8 anos. Ele, contudo, vos responderá: não conheço, nem sei de onde sois. Ou seja, tu não és meu discípulo. Nós não seguimos o que ele mandou, nós não guardamos os mandamentos. O que Jesus quis dizer foi isso. Mas naquela época ele tinha que usar a linguagem dura. O que é que ocorre hoje? Nós queremos ainda um Jesus que nos salve de maneira fácil, de maneira prática. E ele nos alertou, né? Nos últimos dias haverá falsos cristos, falsos profetas. Gente, vocês já ouviram a nova onda filosófica que começou nos anos 70, antes dos anos 70. Começou no período pós-moderno, que chama-se o relativismo, onde a verdade é relativa, não existe verdade absoluta. Isso está contaminando a nossa sociedade. Vou dar um exemplo prático. Tem uma frase que é pró-aborto, ou seja, a mulher é quem decide, não tem lei, não tem Deus nem nada, ela é quem decide se fará ou não aborto. Essa corrente não vai falar de filosofia, não vai provar cientificamente que o feto já é uma vida, não aceita. Ou seja, é o relativismo, é a minha verdade, a tua verdade. Ou seja, a verdade é Deus. A verdade é Jesus. Muitas pessoas não estão alcançando isso. E ainda vem um falso Cristo na figura de um falso filósofo. Veja como o tempo de hoje é perigoso. Veja como a porta é realmente larga. Por isso que as pessoas, muitas delas querem, até têm arrastado por uma dor, buscar Deus. Mas é preciso que alguém dê uma chave. É tão importante nós entregarmos a alguém o Evangelho segundo o Espiritismo, nós entregarmos o Livro dos Espíritos. Recentemente, um cidadão, ele estava aperreado, e pelo perfil dele, eu disse, eu não vou dar ele o Livro dos Espíritos. Um homem culto, muito racional. Eu peguei o livro Problema do Ser, do Destino e da Dor, de Leon Denis. Dei de presente para ele. Ele adorou. Porque Leon Denis tem aquela fala do Espiritismo, mas com a filosofia, com a profundidade, é muito bom. Esse livro é ótimo para pessoas que querem acordar para Jesus através de uma doutrina de fé raciocinada. Bem, os fatores de hoje que estão levando o ser humano a buscarem a porta estreita, mesmo após passarem por profundas dores, né? A minha amiga, meu Deus, Eliane, nós conversávamos, 3 dias ela contando, dentro de um quarto com depressão, não saía nem para tomar banho, nem para se alimentar. Isso há uns 4 a 5 anos atrás. O ano passado nós nos encontramos, ela voltou à sua vida normal, fortalecida. É um aspecto das doenças modernas que também precisa ser olhado. Tem um lado positivo, viu, gente? Tem revista, tem artigos científicos que mostram o lado positivo da depressão. Tem gente que quando escuta isso fica bravo. Vai ter depressão? Para você ver, mas tem o seu lado positivo. Nas obras de Hermância, ela diz assim, a depressão é uma doença que diz, chega de ser infeliz. Porque a raiz da infelicidade do homem moderno, da mulher moderna, está na alma. E a própria transição planetária está dizendo, olha, o caminho da porta estreita é este. Como vocês estacionaram demais, longe de Deus, serão arrastados pela dor. O Espírito nos falou, e também um grande padre,
da Igreja Católica, que eu estava lendo, ele é não me recordo, é um arcebispo norte-americano, extraordinário. Ele diz assim: a dor está arrastando o homem moderno para Deus. Está de fato. Os centros espíritas, tu sabe quem nos disse isso outro dia? Foi Dom Helder, numa das nossas reuniões. Os centros espíritas estão preparados para receber a horda de católicos que vão procurar, porque é a doutrina que está oferecendo uma fé raciocinada. São muitos os telefonemas. Olha, minha filha de 14 anos está vendo um espírito dentro de casa, está conversando. Eu chamei a mãe e digo: você não tem noção de espírito? Eu tenho. Explique tudo a ela. Diga que é um espírito, que o espírito são as almas dos homens que desencarnaram, que ela conversa com ele. Acabou-se. Às vezes uma criancinha com 6 anos, meu filho está vendo espírito, é normal. Até os 7 anos, até os 9 anos ele vai ver muito. Você vai explicar a ele que é normal. Mãe, eu vejo uma criança aqui junto de mim. Aí eu cheguei para o pai. É o seu futuro filho, tá doido para reencarnar. Tá? O espírito veio para dentro de casa para alguém alertar a mãe que ela está precisando de reencarnar. Mas vamos ver. Joana de Ângeles, no seu livro O Homem Integral, eu acho que a maioria de vocês deve conhecer esse livro, ela narra o que é que o ser humano, nós vamos fazer, vamos dar uma busca aqui. O que é que o ser humano tem que vencer? Né? Tem que vencer. Porque ele não vai se suicidar, não vai morrer, não vai ficar parado no canto. Ele precisa vencer. E como vencer? Jesus. Entender: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Basicamente, o que buscar? A lei de justiça, de amor e de caridade. Qual a missão do Espiritismo? Combater o materialismo. Acordar o ser humano. Dizia assim: ó, Noab, a pandemia veio para reduzir o tamanho do bar. O dono vai ficar com insônia. A professora aqui, dona de um colégio, tive a oportunidade de conhecê-la recentemente, com profunda depressão, o colégio fechou. Meu Deus do céu, como é que pode? Vocês lembram no início da pandemia, aquele transatlântico que ficou em quarentena aqui no Porto do Recife? Quando apareceu a primeira imagem na televisão, eu disse: meu Deus, cheio de ricaços. Um vírus botou todos nesse transatlântico para pensarem em Jesus. Acordarem para Deus. Para buscarem uma transcendência sobre a vida tão agitada do terra a terra. Eu vou terminar com um artigo desse livro, Homem Integral, o capítulo 1. Joana diz o seguinte: a segunda metade do século XIX, esse é o nosso cenário da porta larga. O capítulo 1, Joana intitulou Fatores de Perturbação da Sociedade Moderna. Gente, vamos pensar aí, 5 segundos, quais são os fatores de perturbação da sociedade moderna? Ela diz: a rotina. Olha como o vírus, pandemia, quebrou a rotina daquele casal. Rejeitou, ficou com medo demais de contrair com a mulher a Covid. A mulher teve só o sintoma, ficou boa logo, ele pegou, girou o pandemônio, quebrou a rotina. Estamos preparados para mudar a nossa rotina? Mudar para que lado? Para um regime de uma vida mais espiritualizada. E acabou-se. Outro fator de perturbação da sociedade moderna que nós encontramos por estarmos ainda na porta larga. A ansiedade. Nenhum de vocês já sofreu de ansiedade, né? Outro fator de perturbação, o medo. O outro,
Muito grave. Eu conheço tantos... Você deve ter muitos colegas jovens, seus 35 anos, passaram em concurso, estão morando sozinho no seu apartamento. Muita gente morando só, se habituando a morar só. E outro fator de perturbação é a liberdade. Que liberdade? O que é liberdade? Existirá liberdade sem um completo entendimento da lei de Deus? Alguém pode até pensar que existe, né? Que tipo de liberdade as pessoas estão buscando hoje? O aborto, a vida sem compromisso, não quero grande responsabilidade com o grupo social do qual faz parte, não é? A academia de malhação, com todo o respeito, é importante, mas não é tudo. O narcisismo. Então, o sentido de liberdade, o sentido de vida, de certo modo, escapou das mãos de uma grande parte da sociedade. Ela continua no capítulo 2. Faltam 2 minutos para terminar, né? Fazer a prece, viu, Cláudia? Capítulo 2. Sociedade moderna. Estranhos rumos, seguros roteiros. Quais são os estranhos rumos? Se eu não buscar em Deus. Homens à aparência. Tem tanta gente vivendo da aparência. Fobia social. Ódio e suicídio. E os mitos da modernidade. O mito da tatuagem, o mito da malhação, corpo forte, mas a alma frágil. Então, a nossa porta larga terá que ser vencida com autoconhecimento. A chave é uma doutrina que esclareça o suficiente, uma fé raciocinada e a oração. Jesus, a oração. Um Deus consciente. Esta é a receita para entrarmos na porta estreita. Eu ainda estou batendo, viu, Cláudia? Terminamos, gente. Uma Você boa ainda noite está a batendo? todos. Não, nós estamos, Noab. Pois Nós é. estamos batendo ainda, né? Mas Então é vamos lá. preciso ter a consciência que a escolha vai ser sempre nossa, né? Nós somos livres e podemos fazer melhores escolhas, mas ainda não conseguimos fazer essas melhores escolhas. E aí vamos ainda penando por algum tempo até aprender realmente, né? E a dor vai ensinando e a gente vai se burilando aos pouquinhos. Mas nós queremos agradecer, viu, Noab, pela sua palestra, Tá muito boa mesmo. Obrigado. Deus. E Também eu trabalho tive uma inspiração aqui, chega, fiquei gelado. Não, verdade. Tu irmão aqui me dando uns banhos assim, eu vou embora. Coisa boa. Que Deus abençoe. Obrigado E a nós todos. agradecer a presença de todos, não só de Noab, mas de todos os participantes. Que bom estarmos todos juntos, que bom que fizemos essa feliz escolha de estarmos aqui participando do trabalho, tá bom? Nós queremos pedir para que a nossa irmã Marinalva, ela voltou, Marinalva, nem vi. Voltei, estou aqui. Marinalva, faz a prece, Marinalva, de finalização. Vamos fazer sim. Boa noite, Marinalva. Boa noite. Vamos agradecer a Deus, agradecer a Jesus, agradecer aos nossos amigos espirituais por esta... Sim. A minha irmã Cícera está mandando um abraço para o seu filho, Fabinho. Que Deus te abençoe, minha irmã. Que Deus abençoe a nossa irmã Cícera, abençoe o nosso irmão Fabinho, abençoe a todos nós que vivemos esta aula de Evangelho da porta estreita e nos lembramos de uma frase dita por Jesus. Se tu queres me seguir, renuncia a tu mesmo, pega a tua cruz e segue-me. E porta estreita maior do que esta.
Então, que Deus nos abençoe, que Jesus nos ilumine, que possamos vivenciar esta porta para crescermos, para evoluirmos e para dizer obrigado, Deus, por essa oportunidade. Nossa irmã Cláudia possa dar por encerrada a nossa reunião da noite de hoje. Paz e luz para todos. Que assim seja. E com esta prece, nós finalizamos os nossos trabalhos. Muita paz a todos. Que assim seja, Cláudia. Boa noite. Seja. Boa noite. E assim Não sei como é seja. que desliga aqui. Tchau, gente. Tchau, vocês. Tchau, Nobre. Boa Obrigada. noite.